E quem repercute esse dado, essa publicação com a gente, é o Luiz Otávio Leal, economista-chefe da G5. Luiz Otávio, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Bom dia, Vitor. Prazer é meu. Eu estou sem o retorno do Luiz Otávio, eu vou pedir para a gente tentar corrigir isso aqui, por gentileza. Mas enquanto isso, eu já começo esse nosso bate-papo, Luiz Otávio, perguntando para você exatamente o que te surpreende, né? Apesar desse dado ter vindo em linha com o que o mercado esperava, né? O crescimento de 1,1% no primeiro trimestre do ano em comparação ao trimestre imediatamente anterior, eu queria entender exatamente quais são esses destaques positivos nessa primeira leitura que você faz aqui desses dados trazidos pelo IBGE. Bom, Vitor, eu acho que a primeira coisa que chama a atenção é a questão do consumo das famílias, tá? A gente veio no segundo semestre do ano passado com o consumo das famílias praticamente estável, tá? Praticamente zerado o crescimento. E agora a gente vê um crescimento aí de 1%, tá? No primeiro trimestre do ano, tá? Isso pode ter a ver com a questão das próprias medidas do governo que estão sendo tomadas. Então, por exemplo, a questão do IR, tá, da isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000, pode ter influenciado esse resultado do consumo das famílias. Tem também alguma coisa de efeito base, mas eu acho que o principal destaque, tá, desse número que a gente viu foi a recuperação do consumo das famílias, depois de um segundo semestre aí praticamente zerado de crescimento. Tem então correlação, Luiz Otávio, diretamente com essa série de iniciativas e incursões por parte do governo Lula para impulsionar o consumo das famílias? Você considera que essa série de lançamentos, de apresentação, por exemplo, de linhas de crédito subsidiado, ele teria uma correlação direta com isso? Eu acredito que sim, tem um pouco de efeito base, tá? Mas eu acho que sim, eu acho que a gente vê, por exemplo, o desempenho positivo também do comércio, o próprio setor de serviços também com desempenho positivo. Então, eu acho que sim, eu acho que a gente tem um efeito desse consumo das famílias já refletindo as medidas tomadas pelo governo nesse primeiro trimestre do ano. Eu trouxe aqui, né, para a nossa audiência, o próprio Ministério da Fazenda mantém projeções de crescimento de 2,3% para esse ano. O mercado já é um pouquinho menos otimista, aponta para um crescimento, uma perspectiva de avanço do PIB em 2026 de 1,89%. Eu queria entender exatamente qual dado ele está mais próximo de ser, evidentemente, a projeção a ser alcançada, evidentemente com base no que a gente vive hoje, dada essa publicação agora do IBGE apontando para esse crescimento de 1,1% nesse primeiro trimestre. Bom, Vitor, eu acho, considerando a nossa projeção, que é 2,1, a gente está mais próximo do governo, tá? Esse resultado de hoje, de 1,1% de crescimento no primeiro trimestre, já deixa um carrego estatístico, tá, para o ano de 1,5 pontos percentuais. O que significa isso? Significa que se o PIB não crescer mais nada durante os próximos 3 trimestres, tá, o PIB já cresce 1,5, tá? Considerando a questão do impacto dessa guerra sobre o PIB brasileiro, isso se reflete, por exemplo, no dado muito forte da extrativa mineral, considerando as medidas que estão sendo tomadas pelo governo, que continuaram ao longo do segundo trimestre. É muito difícil a gente esperar que ao longo dos próximos 3 trimestres a gente tenha um crescimento que não agregue mais do que 0,3 pontos percentuais do PIB do ano, tá? Então eu acho que esse crescimento, essa projeção do mercado de um crescimento próximo de 1,8%, eu acho que é um crescimento que provavelmente vai ser revisto ao longo do ano, tá? Se aproximando mais de um crescimento próximo de 2%, tá? Então eu acho que comparando a projeção do governo e a projeção do mercado, eu acho que o PIB do ano vai ser mais próximo da projeção do governo do que a do mercado. E aí, Luiz Otávio, com essa perspectiva de um crescimento um pouco mais elevado, inclusive, do que essas perspectivas mais compiladas, né, pelo Boletim Focus, com uma inflação ainda desancorada, novos riscos inflacionários relacionados ao preço de energia, eu queria entender
o que o Banco Central vai fazer? O que o Banco Central vai levar em consideração? Há espaço para um novo corte de 0,25, de meio ponto percentual na reunião de junho? Tem espaço para a continuidade de um ciclo de redução da taxa básica de juros? Bom, Vitor, essa é uma grande questão do mercado, tá? Pelas declarações do Banco Central, aparentemente, a gente vai ter mais um corte de 0,25 na reunião de junho. Mas, sem dúvida nenhuma, esse espaço, tá, para novos cortes, com esses resultados de consumo das famílias muito forte, com medidas que nem o Desenrola 2.0, que obviamente que para o consumidor, para a pessoa endividada, é uma medida muito boa, mas para ponto de vista de política monetária, ponto de vista de Banco Central, é uma medida que vai contra os esforços do Banco Central de controlar a atividade, até porque uma das coisas que efetivamente estava ajudando o Banco Central era exatamente o alto endividamento da família, que de certa forma diminuía o consumo e, consequentemente, a pressão sobre a inflação. A partir do momento que você tira esse comprometimento da renda do consumidor com o serviço da dívida, aumenta a expectativa de consumo desse consumidor, tá? Então, considerando isso tudo, a gente tem um espaço bem menor do que a gente tinha no início do ano para um corte de juros. A gente ainda vê que ainda tem espaço para mais um ponto percentual de corte de juros, ou seja, fecharia o ano com 13,5, mas a gente acha que esse corte não vai ser linear, tá? A gente acha que a gente tem um corte na reunião de junho e ele para, e ele volta a cortar mais para o final do ano, tá? Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, essa a dinâmica a dinâmica da economia e dos choques que a gente está tendo, não só os choques de petróleo, mas principalmente o choque que a gente deve ter no segundo semestre do El Niño, tá, sobre os preços agrícolas, isso está dificultando bastante o trabalho do Banco Central. Você fala sobre o setor agrícola, Luiz Otávio. Eu queria, inclusive, correlacionar tanto o setor agrícola quanto, principalmente, as importações e exportações trazidas exatamente pelo IBGE hoje, esses dados sobre o crescimento, sobre o avanço das importações, principalmente. Eu queria entender se o câmbio, né, sobre esse comportamento do dólar frente ao real no primeiro trimestre, ele impacta de alguma forma esse dado que a gente trouxe agora, a publicação do IBGE, desse crescimento de 1,1%. Sim, um câmbio mais... a gente tem que lembrar que as exportações e importações, elas são medidas em dólares e são transformadas em reais para fazer a conta nacional. Obviamente que um dólar mais valorizado, ele diminui o montante em reais das exportações que a gente tem, tá? Então, em termos de contas nacionais, é uma coisa que prejudica o desempenho agrícola, tá? Em termos de contas nacionais. E na parte de importação, quanto mais, tudo mais constante, quanto mais valorizado for quanto mais valorizado tiver o real, mais incentivo à importação você tem, tá? Mas eu acho que vale a pena chamar atenção para um fato que impulsionou, tá, as importações e a contrapartida disso dentro do PIB foi também um aumento mais forte da importação, que foi a importação de uma plataforma de petróleo que chegou no Brasil em fevereiro. Tá, então tanto o dado de importação quanto o dado de investimento, eles estão superdimensionados por conta dessa importação dessa plataforma, ou seja, o investimento não foi tão bom assim, tá, quanto aparenta nesse número de 3,5%, tá? Os nossos cálculos é que essa plataforma adicionou 2,4 pontos percentuais no investimento do PIB, tá? Ou seja, teoricamente, fazendo uma conta bem rápida aqui, o investimento teria crescido, na verdade, 1,1%, que também é um número razoável, dado que a gente também vinha de um número ruim no segundo semestre do ano, mas não é essa Coca-Cola toda aí que
que saiu no PIB de hoje. É interessante você dizer, eu gostei da analogia, Luiz, sobre a formação bruta de capital fixo, né, esse avanço de 3,5%, portanto, eu queria entender qual seria então o peso do governo, dos investimentos do Estado em relação também a esse incremento que você disse que não é essa Coca-Cola toda. Bom, é um fator importante. A gente tem que lembrar que a gente está em ano de eleição, tá? Ano de eleição é ano de fechamento de obra, é aceleração de investimento, e não só do governo federal, mas dos governos estaduais. Os governos estaduais entraram esse ano com um caixa muito grande, e obviamente que um governador em busca de reeleição, ele não vai deixar o caixa parado para o próximo ou mesmo para ele mesmo no ano que vem, então ele vai usar esse caixa e isso reflete, obviamente, não só pelo lado da demanda reflete nesse investimento e pelo lado da oferta, o resultado muito bom de construção civil. Tá? Então, a gente pensa a construção civil como a construção de apartamentos, tá? Mas construção civil tem um peso muito grande desse tipo de obra de ponte, obra de estrada, etc, etc. Tá? Então, o impacto dessas obras governamentais no PIB aparece pelo lado da demanda no investimento, pelo lado da oferta, pelo lado da construção civil. Otávio, você citava a construção, né, avançando 1,3% no primeiro trimestre desse ano em comparação ao primeiro trimestre de 2025. O que explica um incremento relevante, como você traz para a gente, com uma taxa de juros ainda bastante elevada, né? A gente tinha uma taxa de juros a 15% até há pouquíssimo tempo. Eu queria entender exatamente o que explica esse avanço, apesar de uma taxa de juros tão sensível. A gente sabe quando o setor ele é impactado por uma taxa por juros elevados, né? Ainda mais por um período tão longo como a gente tem acompanhado. Eu acho que tem dois fatores aí. Um, como eu falei antes, a questão dos gastos do governo, tá? Governos, principalmente governos estaduais que estão incrementando obras, etc., e acaba impactando construção civil, tá? Porque uma coisa importante, o dado de construção civil, uma das coisas que mais influencia o dado da construção civil no PIB é o consumo de cimento, tá? Então, como essas obras essa obra de infraestrutura usa muito cimento, você acaba tendo um impacto relevante disso no PIB. Pensando na construção civil, como prédios, essas coisas, uma característica do ciclo de negócios da construção civil é que ele anda sempre com o pé meio trocado, tá? Então, quando os juros estão baixos, você tem um incremento de compra de terreno e você começa a fazer começa a levantar os prédios e normalmente você chega na hora de final de construção quando os juros já estão altos, tá? Então, o fato dos juros estarem altos não impacta tanto o ciclo, o impacto do ciclo de negócio da construção civil no PIB por conta desse ciclo de negócios meio com o pé trocado com relação à política monetária. Otávio, eu estou aqui destrinchando esses dados juntos, né? Acho que é relevante a gente trazer para essa discussão, dentro dessa sua última resposta, que as atividades imobiliárias avançaram 2,9% também nessa comparação anual, 2,9% de alta das atividades imobiliárias. Mas eu queria te perguntar sobre um outro aspecto. Houve uma revisão por parte do IBGE do crescimento do quarto trimestre de 2025. Desse dado que a gente trouxe aqui para a nossa audiência, de um crescimento de 0,1%, agora o IBGE aponta que no último trimestre do ano, em comparação com o trimestre imediatamente anterior, o Brasil cresceu 0,3%. Essa revisão do dado de crescimento do último trimestre do ano passado, ele é relevante? Ela é relevante na revisão? Não, é relevante por dois aspectos, tá? Primeiro, porque aumenta, pelo menos na margem, dado que não é 0,1 para 0,3, mas aumenta na margem o tal do carrego estatístico, tá? Que ficou do ano passado para esse ano, e é uma coisa interessante que, pela forma que é calculado o PIB, o PIB do quarto trimestre ele é mais importante para a composição do resultado
no PIB do ano seguinte do que do próprio ano, tá? Então, qualquer revisão que você tenha no quarto trimestre do ano acaba influenciando positivamente a expectativa do ano seguinte, tá? Então, esse é o primeiro aspecto. Então, a revisão para cima do PIB do quarto trimestre acaba reforçando aquela colocação que eu fiz anteriormente de que o PIB brasileiro está mais para o 2,3 do governo do que para o 1,8 do mercado. E a segunda questão importante e positiva é que, como a base é maior no quarto trimestre, esse resultado de 1,1% no primeiro trimestre se torna mais relevante ainda. Tá? Então, ele foi feito considerando uma base menor, ou seja, se a gente ajustasse pela base, provavelmente o PIB brasileiro teria sido maior do que foi esse 1,1, tá? Então, tem esses dois aspectos positivos, tá, com relação a essa revisão do PIB do quarto trimestre. Conversei com Luiz Otávio Leal, economista-chefe da G5, desse dado que acaba de sair. Muito obrigado, Luiz Otávio. Sempre um prazer receber você aqui no Money. Prazer é meu, Vitor. Um bom dia aí para você. Para você também.